Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, com alegria, nós celebramos a natividade, ou seja, o nascimento de Nossa Senhora. Louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida e de tudo aquilo que Deus fez na Virgem Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Como ela soube acolher a palavra, acolhamos também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, com o coração aberto à tua voz, nós, pela intercessão da Virgem Maria, vos pedimos, abençoai este nosso dia, guiai-nos pela vossa palavra e amparai-nos por vosso amor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o evangelho desse dia festivo, que é narrado por São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta a genealogia de Jesus. Eu sei que às vezes ouvi-lo ou até mesmo pegar a sua Bíblia e ler é meio cansativo, porque primeiro tem uma sequência de nomes que nós não estamos familiarizados e depois fica gerou, gerou, gerou. Então isso pode nos dar uma monotonia de ouvir, né? Mas este evangelho é precioso para nós. E para que nós possamos aprofundar o seu significado, eu proponho uma reflexão em 3 pontos. O primeiro ponto para a nossa reflexão de hoje é esta certeza na qual termina o trecho que eu proclamei. Deus está conosco. O Filho da Virgem Maria, Jesus, é Deus conosco. E é isso que nós precisamos entender.
ao ir meditando toda a genealogia de Jesus, nós vamos compreendendo que o nosso Deus, ele é um Deus que abraça tudo aquilo que nós somos. Deus abraça a realidade humana para poder salvá-la, para poder revestir da sua glória. Ele abraça a nossa condição. Deus se fez um de nós, ele quer ser Espírito perfeitíssimo, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, se faz um pequeno bebê no ventre da Virgem Maria. É o grande mistério da encarnação. Deus que vem e assume a nossa realidade mais genuína, a nossa matéria. Ali no ventre de Maria, ele assume a nossa condição, a nossa natureza carnal, material. E para quê? Para elevar. Deus, ao se fazer um de nós, ele se rebaixa para nos elevar. Também vemos um Deus que assume não só a natureza, mas também assume a história humana. Deus, para estar conosco, ele vem na nossa história. Não é algo alienígena, não é algo extraordinário, não. Deus vem agir aqui, no nosso dia a dia, no nosso caminho, para estar conosco. Deus que se abaixa, se coloca ao nosso lado e vai caminhando, dia a dia, mês a mês, ano a ano, século a século, acontecimento a acontecimento, para ir nos conduzindo. Deus assume a nossa história. Ele, para agir, age naquilo que é comum e ordinário. Depois também vemos um Deus que assume a nossa condição, assume a nossa história e que também assume as nossas fragilidades, os nossos pecados, os nossos limites, as nossas enfermidades, a nossa perdição, tudo o que nós somos, Deus assume através da sua compaixão. Deus está conosco, Deus está na história e não é de qualquer jeito. Ele está com a compaixão e essa misericórdia, esse agir bondoso de Deus, que assumindo a nossa condição humana, nos salva, nos liberta, nos cura, nos restaura. Deus nos abraça, irmãos. Ouvir esta genealogia de Jesus deve nos levar a sentir o mais profundo, o mais poderoso e o mais sincero abraço de amor, porque é um amor de Deus que, sendo tão grande, vem para estar conosco na nossa mais profunda realidade, natureza, história, fragilidade. Ele abraça e reveste de glória. O segundo ponto para a nossa reflexão hoje é a certeza inabalável. Deus usa da nossa história para nos salvar. Tudo o que acontece, desde as coisas muito boas, desde os seus pecados ou então as suas maiores tragédias, Deus vai tirar um bem. E nas mãos de Deus será um instrumento de salvação. Nas mãos de Deus, nada é desperdiçado. E a gente consegue compreender isso quando nós vamos olhando a genealogia de Jesus, ou seja, toda a sua história, e vemos, por exemplo, que na genealogia aparece Raabe, a prostituta, que para muitos poderia ser excluída, condenada, mas para Deus ela se transforma num instrumento da sua história de salvação. Ou então, quando se fala, do rei Salomão, que é filho do rei Davi, mas que é nascido de um adultério com a esposa de Urias, a quem o rei Davi manda matar. Então a gente percebe, não há mal que Deus não use para fazer o nosso bem. Porque quando o Senhor vem e se coloca ao nosso lado, o que Ele quer é transformar todas as coisas. Você errou? Então abrace esse Deus que te abraça, para que Ele reescreva a sua história. Aconteceram coisas tristes, difíceis na sua vida e que faz o coração doer, ou que dá até a impressão de que a vida está perdida e que não há solução? Mentira! Tem sim. Abraça Deus,
porque Deus abraça. Lembra? A primeira parte é Deus que nos abraça. Agora, você dizer que Deus pode reescrever a história, você dizer que você crê que Deus usa tudo para nos abençoar. Ele usou a Virgem Maria, a Imaculada, mas também usou a prostituta Raabe. Ele usou a Abraão, o pai da fé, homem fiel, como também usou o rei Davi em todos os erros e fragilidades que ele tinha. Para Deus, irmãos, nada é impossível. Então tenhamos coragem de nos entregar nas mãos dele e falar: Senhor, conduz a minha história para a salvação que o Senhor deseja. Deixa o Senhor fazer nova todas as coisas. Se Deus vem até nós e agora nós nos colocamos em suas mãos para que ele nos conduza, o terceiro ponto da nossa reflexão, nós temos Nossa Senhora. Porque nós olhamos para Nossa Senhora no dia de hoje, contemplando a genealogia de Jesus e vemos ela como o grande elo entre Deus e a humanidade. Porque é no ventre de Maria que esta união do agir de Deus com a vida humana se plenificam. O Espírito Santo, gerando Jesus no ventre de Maria, sela esta união. Por isso, então, ela que é o elo, é também a porta. O sim de Maria abre para que Deus venha e esteja ao nosso lado. Se Deus usou Maria como porta de entrada, nós, que não somos bobo e nem nada, nós usamos Maria como uma porta, agora no caminho contrário. Por ela, Deus veio até nós e agora, por ela, nós vamos até Deus. A nossa devoção e o nosso amor à Nossa Senhora consiste sobremaneira nesse fato. Por ela, nós temos um caminho seguro para chegar até Deus e unir-se a Ele num elo de amor, num elo eterno e de salvação. E é nesse sentido que a festa de hoje é tão especial, porque nós olhamos para os seus pais, Ana e Joaquim, que já de idade avançada não tinham filhos, estéreis, estavam rezando, clamando. Deus que está conosco intervém na vida desse casal e envia um anjo para dar a notícia no momento de oração. Joaquim está no templo e nas palavras de São Máximo, quando o anjo chega a ele diz: tu receberás uma criança que será uma glória, não apenas para ti, mas para o mundo todo. Depois o arcanjo vai até a sua mãe Ana e diz: Deus escutou os teus rogos e tu conceberás a anunciadora da alegria, e lhe porás o nome de Maria. Por meio dela, a salvação se dará ao mundo inteiro. Olha isso, meus irmãos, o fruto da oração e um fruto de Deus que age na história, abraçando aquela família e ali enviando a Imaculada, a menina que seria concebida sem a mancha do pecado, para que ela pudesse acolher o Rei e Salvador do mundo. Maria é um instrumento nas mãos de Deus, desde a sua concepção, que é uma graça, mas também depois quando ela diz sim, como ouvimos no Evangelho, ao anúncio do anjo que diz: você, Maria, que foi concebida dessa maneira tão linda, agora quem vai conceber é você. Você conceberá aquele que salvará o mundo. E ela, que foi enriquecida por uma graça, foi fiel à graça recebida. Ou, como vai dizer São Paulo, a graça não foi em vão, não foi desperdiçada. Que nesse dia, ao olharmos esse Deus que vem ao nosso encontro e está conosco para transformar a nossa história e conduzir a nossa vida, nós também possamos reconhecer: somos agraciados. Não com o mesmo privilégio de Maria, mas a partir de Maria. Então, se há graça, é preciso fidelidade, para que ela não seja desperdiçada. Senhor, que a Tua bênção nos ajude a viver esse dia, fiéis à graça que de Ti recebemos, unidos a Vós e cada vez conduzidos por Ti. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.